livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, vamos ler a mensagem da noite. Espera por Deus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, disse Jesus em João 14:10. Saibamos buscar o pensamento divino atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pelas sombras do mal. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos, ao surgir da semente. Parece uma excrescência do barro que se envolve. Entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fita a criança recém-nata, em muitas circunstâncias tocada por enfermidade inquietante, vagindo nos braços maternos, mas se assemelha a pobre farrapo humano, guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condene as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Que assim seja. Uma boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Uma boa noite aos nossos irmãos que nos assistem pelo canal do YouTube, pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Pedimos que mantenham o celular no modo desligado ou silencioso. As nossas atividades da noite se dividem em 3 momentos. A nossa prece de abertura, o nosso segundo momento com a exposição doutrinária, hoje feita pela nossa querida irmã Simone Dori, que nos falará sobre as causas atuais das aflições, que encontra-se no capítulo 5 do Evangelho, no item 4. E o nosso terceiro momento com a prece de encerramento e o passe espiritual realizado no salão. Então convido a todos nesse momento para que fechemos os olhos, para que melhor nos concentremos e vamos pensar em Jesus. Nós te agradecemos, amado Senhor, a oportunidade de mais um dia que a vossa misericórdia infinita nos concedeu, a noite que há pouco começou, mas te agradecemos principalmente por aqui nos encontrarmos, nesse lar de orações, onde deixamos os nossos afazeres de lado e aqui estamos, pedindo, Senhor, como eternos pedintes que somos, que a vossa misericórdia infinita envolva a todos nós que aqui nos encontramos, espíritos encarnados e desencarnados, porque todos somos, Senhor, merecedores da vossa misericórdia infinita. Tu que és nosso Pai amantíssimo, que conhece cada célula do nosso corpo material e espiritual, sabeis das nossas necessidades e conheceis os nossos merecimentos. Pedimos, Senhor, a vós, aos espíritos amigos responsáveis pelas atividades da noite, para darmos por iniciadas as atividades de palestra e passe da noite de hoje. Em teu nome, Senhor, que assim seja. E conosco a nossa querida irmã Simone. Seja bem-vinda, meu bem. Obrigada. Deixa eu colocar aqui em cima. Queridos e amados irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Boa noite.
Sejamos todos muito bem-vindos a essa casa, que é um ponto de luz, é o nosso reduto, né, aqui na Terra. É onde nós buscamos fortaleza, orientação, nós buscamos conforto inúmeras vezes. Muitas vezes, no decorrer da nossa existência, nós ouvimos que nós somos trazidos para a casa espírita ou pelo amor ou pela dor. Necessariamente eu acredito que é assim, ou é por uma vertente ou é por outra, né? Porque nós ainda somos espíritos resistentes, somos espíritos que estamos na caminhada da evolução e às vezes a gente teima um pouco com o nosso Pai Maior, né? A gente resiste às coisas como nós resistimos muitas vezes as orientações da nossa mãe, de alguém que seja responsável por nós e que sabe o melhor caminho, né? E as mães, normalmente, elas deixam, né, que a criança, às vezes, né, chore um pouquinho para que ela aprenda que ali não pode, que ali não deve, que ela precisa escolher o caminho certo e fazer de forma correta. Vir à casa espírita é sempre uma maravilhosa oportunidade, por mais simples que seja, que às vezes na corrida a gente pensa assim, eu só vou ali na casa espírita. Envolve um deslocamento físico, né? Que a gente vem da nossa casa, né? A gente sai, vai para o trânsito, enfim, se desloca da nossa casa. Mas envolve um deslocamento e um desassossego precisa acontecer dentro de nós. O que move para que a gente esteja na casa espírita, primeiramente? Né? A busca de alguma coisa, muitas vezes o consolo, como a gente falou há um minuto atrás, né? E que a casa espírita nos oferece, sim. Nós temos, né, aquela frase que eu acho tão linda, que está ali no capítulo 6 do Cristo Consolador: vinde a mim todos vós que chorais, vinde a mim todos vós que sofreis. Né? Então é um convite, é uma promessa do Cristo e uma certeza de consolo. Né? Já está dando, quando nós estamos dilacerados, a certeza que nós podemos encontrar consolo. Temos a parte da energia que muda completamente. Porque nós, por 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, nós vibramos em outra energia. Nós sentamos aqui, a gente encontra pessoas queridas, um sorriso, um abraço gostoso, muitas vezes. A gente fica quietinho no nosso canto, desliga um pouco do mundo, do imediatismo, do consumismo, dos problemas familiares que todos nós temos, dos problemas relacionais de trabalho, enfim, todos os desafios que nós temos para o nosso crescimento. Então muda a nossa energia e aí a gente sai e diz assim, eu vou na casa espírita e eu volto totalmente diferente, volta realmente. Sabe quando o celular está acabando a carga da bateria, a gente coloca o pluguezinho na tomada e recarrega ele? É mais ou menos assim conosco. Mas quando a gente se dispersa e não prioriza as coisas do espírito, prioriza mais as coisas do mundo, muitas vezes, por tempos, por épocas, enfim, seja qual for a situação, nós acabamos enfraquecendo e nos distanciando do caminho. E aí, muitas vezes, vem os chamados. Como é que é esse chamado? Aí, novamente, ou é através do amor, ou é através da dor, né? As coisas começam a acontecer e lá dentro, como já tem aquela sementinha que a vida não é só isso, a vida não é só correr atrás da máquina, a vida não é só fazer aquela rotina que nós estamos acostumados a fazer diariamente, e não pode ser isso, uma inteligência tão perfeita, ser como nós somos, ser feita só para isso. Começa a ter um convite interno, uma necessidade interna de vir, de aprender cada dia mais, porque estar na casa espírita, hoje aqui, a gente usa o termo palestra, mas na verdade não é, né? É uma noite de estudos, porque todos nós estamos aprendendo, né? A pessoa que está aqui na exposição estudou para trazer uma mensagem bacana, né? As pessoas que estão escutando de alguma forma vão levar o que aprenderam também, então a gente está estudando para se melhorar. E como diziam as nossas avós,
conhecimento a gente sempre usa. Em algum momento, seja o que for, a gente usa em alguma situação. E o melhor, que eu acho que, pelo menos agora um depoimento pessoal na minha vida, é o roteiro que o Espiritismo nos oferece para passar pelas dificuldades, passar pelas adversidades da nossa vida, pelas situações complicadas que nós temos, né? É um roteiro seguro, prático, mas para isso, muitas vezes, é exigido, eu acho que em quase todas as vezes, que a gente olhe para dentro e se faça algumas perguntas. Eu acredito em Deus? Que Deus é que eu acredito? É um Deus soberanamente bom e justo? É um Deus que não é carrasco? É um Deus que é amor, que é caridade, que é renovação constante? É esse o Deus? Se é esse, está tudo certo, né? Agora, se o meu Deus ainda eu estou com uma imagem distorcida, porque sou eu que estou com a imagem errada dele, não é ele, não é Deus que está errado, é eu que estou errada, eu preciso rever os meus conceitos. E se eu aceito o modelo que Jesus me apresentou como modelo e guia de uma vida melhor, da minha vida melhor, para quê? Para trabalhar com as minhas aflições. Como a Lucinha falou, o tema da palestra de hoje é as causas atuais das aflições. Elas são separadas em duas partes, as causas anteriores e as causas atuais. Nós vamos conversar de hoje sobre as causas atuais, que são quase que 90% das nossas aflições têm origem aqui, nesta encarnação. Não é castigo, não é punição, não é nada disso. É uma lei de causa e efeito. É resultado das nossas escolhas e das nossas atitudes. Mas, principalmente, a maioria das aflições se dá por causa do nosso temperamento. Nós somos seres extremamente temperamentais. E a gente pode provar. Vou tomar um golinho de água, tá, Lúcia? Nas frases que nós usamos diariamente. Quem de nós nunca ouviu: eu dou um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair? O que quer dizer isso? Depois que eu tô brigando, eu perco a razão. Daí eu vou brigar com todo mundo. Não interessa quem tá certo ou não, eu não sei mais parar, né? E tantas outras. Tá tudo bem, eu sou muito boa desde que não pise no meu pé, para não dizer no meu calo, né, que é a expressão. Não é verdade que existe essa expressão? Como assim? Então, na mínima contrariedade, eu mudo a minha vibração e o meu comportamento e o meu temperamento. Eu já não sou mais aquela pessoa generosa, boa, tudo mais. Eu passo do amor ao ódio em questão de instantes. E tem tantas outras que nós podemos buscar aí, né? Na educação das nossas crianças, que é uma coisa que há uns dias atrás eu estava assistindo uma pessoa explanando sobre isso, uma expressão muito triste que tinha há uns anos atrás, que dizia assim: se tu apanhar na rua, tu apanha de novo em casa. O que a gente está ensinando para a criança? Que ela precisa ser violenta, que ela precisa ser agressiva, né? E depois, aonde que vai parar isso? Será que nós não seremos vítima disso? Ou de alguém que ensinou como nós? Né? O que nós estamos criando para nós? E aí tantas coisas que são tidas como certas e que estão distorcidas. Então nós estamos vivendo aflições, muitas, individuais, pelo nosso temperamento, né? O que nós vivemos? Uma época de imediatismo. Eu quero, mas eu quero para hoje, eu quero para ontem. Não pode ser para amanhã, eu quero para ontem. E eu quero, não interessa o que isso vai custar, né? Mas aí a gente se pergunta: tu pode muitas vezes fazer isso agora? Não, eu não posso, depois eu vejo o que eu faço.
mas eu vou fazer. Depois eu vejo o que acontece, mas eu vou fazer agora. O que isso resulta? Depois, numa ansiedade de suprir aquilo que tu fez, seja um negócio, seja uma compra, seja qualquer coisa, para satisfazer o quê? Um capricho, uma necessidade de ser aceito, muitas vezes por uma sociedade que está consumista, né? Muitas vezes a gente vê isso, um exemplo, nos eletrônicos, sabe? A pessoa tem um telefone legal, coisa, não, mas eu quero um outro porque agora é a moda do outro. Ou qualquer outra coisa, né? Que a gente possa pegar uma roupa. Tá, mas tu precisa disso para hoje? Não. É indispensável? Não. Né? É indispensável. Mas assim, indispensável é a gente tem que saber o que é indispensável. É ter a consciência tranquila. É poder botar a cabeça no travesseiro, porque senão nós vamos somatizando prejuízos, preocupações, aflições para correr atrás da máquina, para suprir desejos. Mas como é que eu vou dizer não para minha esposa que quer tal coisa, que quer uma cozinha planejada agora de 15 mil, Lúcia? Como é que eu vou dizer não para ela? Dizendo. Como é que a gente diz não? Dizendo agora, não dá, nós vamos fazer, mas tem que ser planejado, todas as coisas grandes, né? Ah, mas eu não consigo. Outro aspecto, né? Que as pessoas têm um excesso de personalismo. Eu sou bom demais para trabalhar em tal emprego. Ah, mas eu estou procurando um emprego desesperado, aí te chamam lá no trabalho, você vai para a entrevista, mas você não leva os documentos, você chega atrasado. O que está implícito nisso? Você não está comprometido, você não quer de verdade, porque você se acha além daquilo ali. Você acha que você tem um potencial muito maior, que aquele ali não é o trabalho para você. Você está tendo uma imagem distorcida de você mesmo, se achando além do que você é. E não existe trabalho que enfraqueça a imagem da pessoa, muito pelo contrário, ele enobrece a imagem da pessoa, né? Então, tudo isso nós temos visto, as pessoas se programando só para as facilidades, só para a parte boa, só para a parte glamurosa, para as fotos instagramáveis, como os jovens usam, né? Então, assim, ó, o imediatismo, o personalismo, o egoísmo. Quando nós começamos agora essa questão das enchentes que o Rio Grande do Sul está passando, enfrentando, ouvi na mídia, ouvi na TV uma reportagem, né, e uma entrevista que eu achei muito sábia de um político dizendo que nessas ocasiões a gente vê 3 grandes ângulos da humanidade e do ser humano. O primeiro ângulo é o ângulo da enchente, do intempério, né, que poderia ser um temporal, da força da natureza, que não tem muito o que fazer, né? Ela é muito mais forte que nós. O segundo ângulo é o ângulo da solidariedade. Quanto nós podemos ser bons? Quanto a gente, mesmo quem não foi atingido diretamente, auxilia de uma forma ou de outra, mas foi atingido indiretamente, né? Porque a gente acolheu em casa, a gente... Enfim, mudou a nossa rotina de vida, né? E pela dinâmica do funcionamento do comércio, de tudo, do transporte, tudo mudou na nossa vida. E a terceira e pior parte, que nós devemos usar como um alerta, como um sinal, é que também nós vemos nessas situações o despertar da pior parte do ser humano, da perversidade, da ganância, né? Do aproveitamento, porque quando tem uma parte que está fragilizada, a outra cresce, a outra quer. Só que isso nós já temos que ter entendimento que isso é um distanciamento da lei correta, isso é um distanciamento do Criador. E quando nós nos distanciamos do Criador, nós nos distanciamos da felicidade que nós tanto buscamos. Nós precisamos de tão pouco para ser feliz, né? E o que a gente muitas vezes espera? A recompensa, o reconhecimento, o comportamento do outro. Sobre o comportamento do outro eu não tenho o que fazer. Eu consigo fazer só sobre o meu. Né? Nas mínimas coisas, me policiar, me melhorar,
para poder servir de exemplo, não ser conivente com aquilo que está acontecendo. Sim, isso sim. Mas a gente tem que cuidar para nas oportunidades, nas circunstâncias também não pegar um desvio. Porque o desvio atrasa o caminho muito. A pessoa está indo muito bem, mas aí quando vem uma facilidade muito grande, de repente se desvia. E aí Kardec nos traz ali no Evangelho algumas coisas, assim, alguns tópicos bem interessantes para a gente pensar. Por que nós criamos aflições? Pelo nosso orgulho, né? Quantas vezes a gente está se remoendo para voltar a falar com uma pessoa, aquela relação faz falta para a gente, né? É tão importante. Não, mas eu não vou dar como aquele chavão que usa o braço a torcer. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou reconhecer ou admitir que eu posso ter uma parcela de culpa. Porque quando acontece um determinado desentendimento, seja onde for, as duas partes têm a sua parcela. Porque as duas partes têm a sua verdade. Então o orgulho é um dos pais de quase todos os males, dos nossos males, das nossas aflições. E aí ele segue. Quanto se arrumam por falta de ordem e de perseverança. Isso que nós citamos no exemplo do emprego. Eu não quero aqui, eu não quero ali, eu não trabalho, eu gasto mais do que eu ganho, do que eu tenho, do que eu posso. Eu quero viver uma vida diferente da que eu realmente tenho. E aí eu me arruino financeiramente. E a gente sabe que isso arruina toda uma situação, arruina a família, arruina, enfim, tudo o que está em torno, né, que tem um peso muito grande. Quantas uniões são desgraçadas pelo uso dos interesses, porque não tem um verdadeiro comprometimento, né? É só interesse, só dinheiro, é só coisas materiais, porque não tem um alicerce, um comprometimento de almas para o crescimento. Tem chance de um relacionamento, de um casamento sobreviver só na base do interesse? Não, né? Não existe, né? Com amor já tem que ter uma série de outras coisas, né? De respeito, dignidade, enfim, outras coisas. Imagina só pelo interesse. A coisa fica insuportável, né? Então, aonde nós estamos, muitas vezes, colocando o nosso coração? É essas coisas que nós temos que prestar atenção, porque elas vão, ou cedo ou tarde, nos trazerem aflições ou alegrias. Depende do emprego que a gente fizer, depende do caminho que a gente escolher, né? Então, esse é o recado, é o roteiro que a doutrina nos oferece. E está tudo aqui, né? A gente não tira da cabeça da gente, está codificado como uma mensagem, como uma orientação dos espíritos superiores de Jesus e codificados pelo Allan Kardec, né? Para ficar mais fácil para o nosso entendimento. E aí ele vai ali mais adiante. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero. Bolo é gostoso, né? Como é bom um bolo de aniversário, uma torta, né? Mas aí, será que a gente precisa comer o bolo todo quando a gente chega em casa, assim, meio ansioso, para ver se o bolo estava bom? Não, né? Uma fatia satisfaz, no máximo 2, né? Mas aí a gente começa a comer a primeira, começa a segunda, quando vê a gente comer o bolo todo. Aí depois a gente diz assim, eu acho que o único problema no estômago, ou o bolo estava estragado. Nenhum nem outro. Nem o bolo, nem o estômago. O meu comportamento, o meu temperamento, né? Nós desenvolvemos com o passar dos anos, dos séculos, né, da nossa ancestralidade, nós adquirimos a capacidade de raciocinar e, através dela, de frear impulsos e de ter discernimento e fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. Então, nós, muitas vezes, sentamos na mesa, como se não tivesse fim, comemos, não parar mais, e depois nos queixamos que estamos com um problema de estômago. Mas aí o problema era a comida, era o meu estômago que estava pouco resistente, ou era o meu comportamento? Eu preciso ter escolhas, eu preciso fazer mudanças para ter resultados diferentes.
E aí, logo adiante, assim, ele continua. Mas um trecho que eu gosto muito sempre que ele fala: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências. Quando é pequeno tudo é bonito, né? Toda a malcriação é bonita, a criança faz, não, mas ele não sabe o que está fazendo. Quando ele começar a falar, eu educo. Gente, quando está na barriga, né? Quando está no útero, a criança já está conectada com a mãe, já precisa saber que precisa ouvir. É claro que nós não vamos ter crianças apáticas e nem queremos, mas nós precisamos saber que nós temos ali um espírito com tendências, um espírito que não é um bebezinho que não sabe nada, ele já vem com as tendênciazinhas dele, e aí ele precisa ser combatido nas suas más tendências. E uma coisa principal, ter uma hierarquia dentro de casa, porque nós vamos ser responsabilizados. A criança, o nosso filho veio para nós, para que nós tenhamos responsabilidade moral e emocional sobre ele, até que ele consiga se determinar, né? E depois a gente tenha filhos emocionalmente saudáveis. O que nós estamos vendo? Uma gama de adolescentes despreparados, doentes, adoecidos mentalmente, porque não tiveram freio, porque não sabem lidar com as frustrações do mundo, porque não ouviram um não agora, não pode agora, não dá, esse mês não dá para comprar tal coisa, e depois tem que dar de qualquer jeito, né? E aí o que nós criamos? Mini reis, que vão adiante, que vão ser chefes, que vão ser professores, que vão ser presidentes. Tem chance da coisa dar certo? Então, o peso da nossa responsabilidade, né? O chamamento que está aí constante dentro da doutrina, e com o roteiro, como se a gente tivesse um mapinha aquele do Google Maps, que vai nos guiando com o carrinho, assim, ó, vai por aqui, dobra a direita, dobra a esquerda, está ali o roteiro. Só que nós, muitas vezes, fechamos os ouvidos, porque isso mexe com as nossas questões internalizadas, e isso nos dá trabalho. Só que depois de passarmos, como a irmã Lúcia começou lendo e pediu para que eu até abrisse ali, a espiritualidade é perfeita, né? Eu achei que tinha tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Depois da grande tempestade, depois das tempestades, tanto individuais e internas, como essas calamidades que nós estamos vendo agora, que foi um fato, né, que a gente estava, de uma maneira ou outra, todos ficaram estarrecidos, vem a bonança, vem a limpeza. E aí, ainda, a doutrina é tão perfeita, que ali no Livro dos Espíritos tem um grande esclarecimento na questão 737, que nos pergunta, que é perguntado aos espíritos por que Deus faz, por que Deus permite que hajam essas calamidades, essas aflições nas pessoas, numa cidade inteira, num estado inteiro, enfim. Porque é uma ferramenta de avanço, porque às vezes não vai de modo tranquilo, tem que ser assim, para que todo mundo vá junto. Quem foi atingido diretamente, quem foi atingido indiretamente, né? E aí a segunda pergunta é, mas Deus não teria outra forma de educar, porque é uma forma tão difícil? Claro que teria, ele é Deus. Ele teria qualquer forma que ele quisesse, mas é necessário que seja assim, porque o resultado de uma situação dessas, às vezes avança em um ano, em 2 anos, o que iria se levar 20, 30, 40, 100 anos para se avançar, lentamente, né? Então, aí cabe a nós também o nosso olhar sobre isso, sobre essa situação atual, encher o peito de coragem, né? Quem não foi atingido, não entrou água na sua casa diretamente, mas estar a postos em prece, em coração, em ajuda, em escuta, né? Avaliar o que pode ser ajudado, não só materialmente, porque às vezes a gente acumula coisas que a gente nem usa e que pode ser compartilhado, mas também espiritualmente, também mentalmente, para consolar aqueles que foram atingidos. Essa é a nossa tarefa, caminhar
para frente, mas levar quem está junto, de uma certa forma, convidar quem está junto a ir conosco, oferecer, se a pessoa vai se quer, né? Mas se ela quiser ir, ela vai conosco. A gente vai meio que arrastando todo mundo, né? É ser um ponto de luz. Esse é o propósito da doutrina espírita. Oferecer consolo, oferecer roteiro, oferecer certezas. Eu li uma frase que eu quero encerrar a nossa mensagem da noite de hoje, Lúcia, com a frase que eu li essa semana, casualmente também. Se eu não me engano, foi da Anne Frank, e dizia o seguinte: a nós não cabe trabalharmos para ter o céu, mas para fazer da terra um lugar suportável. A gente se preocupa muito com o depois. Vamos fazer aqui. O depois é resultado daqui. Então, se a gente tornar a terra um lugar suportável, tornar o nosso lugarzinho um lugar suportável, a nossa família um lugar suportável, nós vamos merecer o céu interior, que a gente já tem, que a gente já possui. Certo, queridos irmãos? Um abraço em todos e que Jesus nos acompanhe sempre. Até agradecemos a nossa irmã, passou tão rápido, né? A impressão assim, já está tão bom que Jesus te abençoe sempre. Muito obrigada. Nesse momento nós encerramos a nossa gravação pelo YouTube e pelo Facebook, agradecendo a todos que nos acompanharam. E nesse momento nós vamos convidar as nossas irmãs passistas, pedindo que todos se concentrem, que elevem